Olá a todos, essa é a nossa 13ª aula. Nós vamos conhecer hoje Klaus Schreiber. Klaus Schreiber teve uma importância muito grande na transcomunicação instrumental, visto que foi um dos pioneiros, podemos dizer assim, em captação de imagens. Foi através da televisão que ele trouxe as magníficas mensagens através das imagens. Este homem deixou um legado muito grande para todos nós. Sofreu muito, pois ele foi ridicularizado devido aos conteúdos paranormais. Ficou um homem, no final da sua vida, muito triste por ter sido considerado um fraudador. Ele carregou isso para o túmulo. E nós vamos conhecer a história dele e saber como hoje, ou como na época que ele se comunicou do plano espiritual, como ele se encontra. Então vamos conhecer Klaus Schreiber. Klaus Schreiber, ele foi técnico em proteção contra fogo. Ele se aposentou cedo, com 59 anos. Isso aconteceu porque ele teve vários problemas de saúde. Ele tinha problemas de artrite, tinha problemas de bronquite, né? Então, como ele não poderia mais atuar na área, então ele se aposentou cedo, com 59 anos de idade. A casa onde ele morava ficava na Alemanha, numa localização chamada Aachen. E a vida desse homem foi marcada por sucessivas tragédias. Ele perdeu todos os seus familiares. Uns em acidente, outros de forma morte natural, mesmo que prematura. Ele perdeu os filhos, ele perdeu as 2 esposas, perdeu um cunhado, uma cunhada. Foi uma vida difícil, mas ele era um homem extremamente bem-humorado. Com tudo isso, era um homem muito bem-humorado. Quem trouxe para a transcomunicação o Klaus Schreiber, de verdade, para a transimagem, foi a sua filha Karen. Karen, ela era assistente de medicina. Por uma eventualidade, ela se machucou, se feriu com algum equipamento pérfuro cortante, até por causa da área dela, né? E ela veio a falecer porque ela contraiu uma infecção generalizada. Faleceu em idade muito, muito jovem. Faleceu com 18 anos. Mais adiante, no ano de 1968, com 22 anos de idade, seu filho Robert também faleceu, em circunstâncias muito trágicas. Pouco depois veio o sobrinho do Schreiber, com 28 anos, que veio a falecer. Alguns meses depois, a mãe desse sobrinho. Depois o cunhado. Veio a mãe de Schreiber também a falecer, em 1977. A mãe já faleceu com 81 anos de idade, mas foram todas muito sucessivas. Então, como eu disse, Klaus Schreiber era um homem bem-humorado. Ele se dava muito bem com a segunda esposa, a Agnes, e com os filhos, e gostava de sua casa situada nos arredores de Aachen. Ele gostava de onde ele morava. Era um grande cômodo que tinha no porão da residência dele, e que ele transformou, depois que os parentes dele faleceram, ele se transformou num salão de festas, onde ali ele recebia os amigos. Anteriormente eram os filhos que brincavam ali. Os amigos dos filhos, os vizinhos.
os colegas de escola. Mas, depois do falecimento dos seus parentes, ele transformou aquele salão em um salão de festas para amigos. Mas foi numa primavera, em 1982, que mudou a vida de Klaus Schreiber. Como aconteceu isso? Klaus estava reunido com alguns amigos, tomando cerveja e cachaça. E, como sempre, todos brincando, alegres, descontraídos. Alguém que estava presente ali falou das histórias inacreditáveis que ele tinha escutado no rádio, inclusive naquele mesmo dia. Eram informações a respeito de vozes que vinham do além e de sinais de outras dimensões. Como sempre, quando eles se referiam a esse tema, havia muita discussão, isso até os dias de hoje entre nós. Uns diziam, é tudo insensatez, outros afirmavam, morte é morte, não há pílulas que ajudem a evitá-la. Mas alguns achavam que poderia haver vida após a morte, mas que não existiam meios para comprovar isso, lógico. Então, possivelmente, tudo terminasse com a morte. Em vista disso, Klaus Schreiber decidiu, então, fazer uma proposta ali para o grupo. Ele disse o seguinte, vamos fazer uma experiência? Aqui está um gravador. Aqui tem uma fita virgem. Deve ser simples chamar os mortos, já que o Friedrich Jünger conseguiu, por que a gente não pode conseguir? E pensou ele, né? Todos acharam aquilo uma brincadeira meio macabra, de mau gosto de Schreiber. E se alguém tivesse que fazer alguma coisa semelhante, então que fosse de uma forma mais solene, talvez tivesse de acender algumas velas, né? Aí o Schreiber brincou. Se eu entendi direito, pelo rádio, isso é um problema técnico apenas. Não tem nenhum ritual. E aí ele questionou, e quem seria o nosso contato no além? Isso tudo porque ele escutou no rádio, os amigos também, alguns amigos, não eram todos, que escutou no rádio a história de Friedrich Jüngerson. Estavam se questionando. Então eles perguntaram. E questionando isso, Klaus Schreiber e os amigos colocaram a fita no gravador e elegeram Peter, que era um amigo em comum deles que tinha falecido. O Peter seria, então, o contato do além deles, naquele momento. Peter, ele era um colega que havia falecido algumas semanas atrás. Era recente o falecimento de Peter. Ele fez uma cirurgia e acabou não resistindo. Foi isso que aconteceu com ele. Bom, aí eles colocaram o gravador, a fita no gravador, a tecla foi pressionada, e em seguida eles fizeram uma pergunta. Peter, você está aí? Onde está você? Venha tomar uma cervejinha com a gente, brincando, num tom amigável, falando isso. Depois de uns 10 minutos, o aparelho foi desligado. E eles retornaram a fita. Após isso, ligaram a tecla para a reprodução do som gravado e escutaram, em seguida, o apelo, chamando o Peter. Deu um grande intervalo, com um ruído típico de ambiente, que estava silencioso, todo mundo estava em silêncio, e de repente surgiu uma voz audível, dizia, alô, amigos. Eles entenderam imediatamente, ficaram todos surpresos, assustados inclusive. Nenhum deles havia dito tais palavras. E além disso, eles reconheceram perfeitamente a voz do falecido colega, que tinha um forte sotaque de Aachen. Então, Schreiber chamou a sua esposa, Annis, que era viva na época,
ela não conseguia acreditar naquilo. Era realmente a voz do Peter. Estava assim, espantada com o que ela tinha escutado. Então naquela noite não foi mais falado numa outra coisa durante a festa. A alegria toda do pessoal tinha ido embora e os amigos se separaram. A maioria deles nunca mais voltou para a casa de Schreiber, com medo daquela situação. E Schreiber disse: eu me tornei um homem sozinho, mas minha vida tomou outro rumo, adquiriu outro sentido. Eu sei que com a morte a vida não chega ao fim e que todos os meus queridos que estão no além encontram-se felizes. Então, a partir deste fato, ele construiu ao lado do salão um pequeno laboratório. Ele começou a equipar o local para ele poder trabalhar. Se sentiu motivado com isso. Ele colocou geradores de sinais de radiofrequência, vários gravadores eletrônicos, aparelhos de TV, filmadores de videocassete, etc. Ele mantinha as prateleiras dele repletas de fita cassete com mensagens paranormais organizadas para seu uso. O fato de Schreiber se envolver com outros seres que estão além do nosso conhecimento transformou ele. Ele era um homem que, como eu disse inicialmente, ele tinha problema de saúde. Ele revitalizou, ele se sentiu motivado. Então ele continuou realizando milhares de experiências. E pouco a pouco ele foi aperfeiçoando os aparelhos dele. Outros pesquisadores recebeu conselhos de mortos e instruções para serem utilizados em seus equipamentos. Aconteceu o mesmo com ele. Ele começou a ser orientado e começou a aperfeiçoar. E com isso começou a aumentar o número de comunicantes dele. 2 anos depois, o Schreiber já possuía uma coleção de comunicações muito audíveis. Ele criou oportunidade para muitas pessoas que, ainda enlutadas, puderam ouvir as vozes de seus familiares. Iam até a casa dele para poder participar da experiência e escutar os seus mortos. Mas foi em meio a essas configurações todas que no mês de maio do ano de 1984 ele já havia recebido diversas mensagens que prenunciavam: iremos via TV, logo nos verá na TV. Isso aí ele ouvia com frequência. Até que no mesmo mês ele recebeu um aviso enfático na fita magnética que dizia o seguinte: ligue a TV. E esse aviso motivou ele a iniciar as tentativas com a câmera de vídeo e de TV. Mas naquela oportunidade ele nada conseguiu. Seguindo novas pistas que foram dadas para ele, sugerido pelas vozes, Klaus continuou tentando. Klaus não possuía qualquer conhecimento técnico nem ambições parapsicológicas, mas o amor pelos familiares, pelos falecidos, constituía um elo além do túmulo, dando-lhe força e persistência para suas prolongadas tentativas, muitas vezes sem resultado, atravessando diversas noites. Ele ia até o cemitério para visitar os seus parentes, consciente que ali não tinha mais a alma, só um corpo, mas que a alma sobrevivia. E ele ia com frequência fazer as visitas nos seus parentes mortos no cemitério, porque aquilo dava força para ele para continuar a busca, para que ele pudesse continuar essas tentativas, cansativas até, mas que motivariam ele a ter contato com seus entes queridos. A sua filha Karen, aquela menina que faleceu com 18 anos, ela tornou-se o principal contato do além de Klaus Schreiber.
Por intermédio dela, Schreiber foi recebendo muitas orientações para montar o sistema que era capaz de obter as imagens em telas de TV. Até que uma nova comunicação do além levou ele a dirigir a câmera dele de vídeo sobre a tela da TV, o que fez com que ele visse sua TV refletida no vídeo. Então a próxima sugestão do outro plano naquela época foi conduzir ele ao rumo certo. E a palavra gravada na fita era canal vazio. Então Schreiber viu surgir na tela uma vaga imagem de nuvens, no meio das quais cristalizou-se sua filha Karen, falecida aos 18 anos de idade. Era no dia 30 de setembro de 1985 quando isso ocorreu. A data memorável que fica na história da transcomunicação instrumental. E nesse dia, pela primeira vez, alguém conseguiu ver a imagem dos mortos em uma TV na Terra. Ele tem quantidades absurdas de imagens que ele gravou na época. Esse material, eu não sei com quem está hoje, mas é um acervo encantador. Ele, inclusive, dizia que foi possível ele ver a filha dele, quando ele reconheceu Karen, a filha dele se movimentava os braços, sorria para ele. Ele reconheceu ela na tela. Com a mesma juventude, com a aparência de 16, 18 anos. Ele dizia também que os pensamentos ou imagens transpostas eletronicamente, eles eram daquilo que o falecido, daquilo que o espírito estava querendo mostrar para nós, para que fosse reconhecido. Que os pensamentos são imagens transpostas eletronicamente. Então essa combinação de aparelhos que ele foi sugerido a montar, ela compunha um monitor preto e branco. E isso eles pediam para que fosse, na época, em preto e branco, para que os contornos subsistam, pudessem ficar mais fácil para ele poder ver. Tinha vários gravadores de vídeo com uma câmera de vídeo e 2 amplificadores de transmissão. Então, com a câmera, Schreiber gravou de uma posição lateral, de baixo para cima, o monitor. Usou um sistema com feedback, que é o looping, que a gente realimenta, liga a câmera na TV, no vídeo da TV, e vai aparecer na TV a própria TV. Ela se replica. Isso que se chama de efeito túnel ou looping. Looping, quando a gente começa a dar um zoom e ele vai adentrando. Uma imagem na outra, uma imagem na outra, até chegar a um túnel. Então ele obteve luz da janela e do teto e 2 geradores de ultravioleta. Ele usou isso aí na época. Depois ele passou a usar infravermelho também. Ele usou um canhão de câmera e mudou a direção do foco e com isso ele recebeu sinais. Começou a receber silhuetas na TV. Esses sinais são gerados eletricamente, produzindo ondas que se alternam parcial e periodicamente. Mais tarde, aprimorando a técnica, Klaus passava as fitas em câmera lenta, procurando fixar partes interessantes e congelando essas imagens. Aí ele sobrepunha as imagens, regravava com a câmera as imagens previamente fixadas numa segunda fita com o mesmo método de gravação. Então as silhuetas tênues foram gravadas em uma segunda fita e depois copiadas umas sobre as outras. Assim ele conseguia ter mais nitidez nas imagens. E foi através desse processo, que tomava muito tempo e desgaste
dos aparelhos que Klaus Schreiber conseguiu obter pela primeira vez, por meio de um sistema de televisão, as imagens do reino dos mortos. Captadas aqui, no nosso planeta, na nossa realidade atual. Então os próprios desencarnados é que se mostravam. Tal como foram na vida. Eles se mostravam na tela da TV. Eram possíveis ser reconhecidos. E entre os vários mortos que ele captou, não só da família, ele viu o filho, ele viu a esposa, as duas esposas, ele viu os filhos dele, todos os parentes. E ele viu o quanto realmente eles estavam bem. Mas entre vários mortos que se apresentaram para ele, a Karen passou a orientar e a permitir, né, porque ela era a mediadora dele, outros como famosos atores, atrizes, Romy Schneider, Konstantin Raudive, o colega de transcomunicação instrumental, o físico Albert Einstein, o rei da Baviera, König Ludwig II. E as imagens dele começaram a ter movimento. Muitas delas se movimentavam, sorriam, mexiam a cabeça. Então um registro muito interessante foi o aparecimento da imagem da atriz Romy Schneider, mostrando-se lentamente na tela. Ela começou bem devagarinho. E o perfil era fácil de reconhecer. Muitos jornais, revistas e muitos países publicaram suas fotos. Mas foi na gravação da fita magnética que ela surpreendeu Klaus Schreiber com a afirmação: meu filho está comigo, estamos todos reunidos aqui. Ela deixou isso na fita magnética, porque ele tinha várias fitas magnéticas, vários gravadores junto quando ele fazia TCI. Segundo informações, quando você liga os dispositivos do fio que interliga a TV na câmera, que você liga também o áudio, aquilo faz um zumbido, um barulho. Ele acreditava que aquele zumbido também favorecia a aparição das vozes. Se nós observarmos quem pratica transcomunicação instrumental com o método do Klaus Schreiber, vai observar que existe um eco no ambiente quando deixa esse som ligado. A câmera, ela ressona. Talvez tenha sido isso. Sugiro que quem queira fazer essa tentativa, que observe esse detalhe que eu estou falando. Essa ressonância de som que ocorre quando você, inclusive, colocar a câmera ligada com a TV, você pode bater na câmera, você vai ver que dá um eco. Essa ligação. Talvez isso tenha sido o propulsor, né, que favoreceu muitas mensagens. Isso foi descobrindo depois. Então, mais tarde, o equipamento de transcomunicação de Klaus Schreiber, ele adquiriu uma maior eficiência e aprimoramento técnico, graças à colaboração do seu companheiro, o engenheiro em eletrônica Martin Wenzel. O Wenzel se tornou detentor da técnica de obtenção das imagens dos desencarnados iniciada por Schreiber. Ele fez um diagrama sobre isso. E como é a técnica de Klaus Schreiber? Então, no processo de EVP, ele usava o psicofone, que é um receptor de ampla frequência. Então, conforme a regulagem, esse aparelho fornece mistura de vozes que é utilizado pelo pessoal do além.
Então ele usava uma fita para diminuir uma certa faixa de tons e utilizava principalmente a mesma técnica empregada por Jungelsson, que consiste em comunicar-se com os amigos pronunciando o nome deles ou pensando com intensidade neles. Então ele pensava, ele se concentrava, ele chamava, ele evocava os amigos. Para evitar interpretações errôneas, ele gravava as comunicações 3 vezes seguidas e ao mesmo tempo em outras fitas diferentes, para deixar documentado isso. Então o Dr. Ernest Senkovsky, depois de uma rigorosa análise, ele conseguiu confirmar os fenômenos e as interpretações das vozes gravadas por Schreiber. Inclusive identificou nomes de várias pessoas com importante significado para ele. Então Klaus Schreiber nunca escondeu o seu trabalho nem os seus resultados. Ele permitia o acesso de qualquer pessoa que procurasse ele em Aachen. Ele abriu seu estúdio de gravações para que as pessoas pudessem entrar, conhecer. E toda vez explicava com muita boa vontade cada detalhe dos equipamentos, dos aparelhagens que ele usava, permitia as publicações, tolerava as visitas de jornalistas, cientistas, pessoas crédulas ou céticas. Ele abriu o coração dele com a transcomunicação instrumental para que as pessoas pudessem entrar. Mesmo as pessoas mais descrentes. Mas toda a sua amabilidade não impediu de ser hostilizado, de ter os seus sucessos criticados por algumas pessoas cuja maturidade psicológica ainda encontrava no campo da ignorância e da limitação. E isso nós encontramos até os dias de hoje. Ele fez uma descrição das gravações dele da seguinte forma. Ele dizia: no fundo, as minhas gravações em vídeo nada tem a ver com a televisão como a conhecemos. Utilizo uma simples filmadora VP100 acoplada à minha câmera de TV. Este aparelho não seria capaz de gravar transmissões de TV, pois está ligado à câmera apenas por um cabo copiador. Não possuindo a peça necessária para gravar transmissões pela TV, é impossível que haja intromissão de transmissões regulares. E com esse aparelho ligado à câmera de TV e com o aparelho de TV ligado apenas à rede elétrica. Ali observo a tela da TV espelhada na minha câmera. Ainda assim, há uma reação por acoplamento que me traz essas imagens através do zoom da câmera. E esses detalhes foram me ensinados pelos experimentadores do além. Tenho a prova disso nas vozes que gravei em fita magnética e que podem ser reproduzidas. Sozinho, eu nunca teria conseguido encontrar e entender esse caminho. Para o leigo, tudo parece muito confuso, mas uma vez que entendemos o conjunto da obra, torna-se simples. O jornalista e apresentador de rádio e televisão de Luxemburgo, muito conhecido na época, Rainer Hope, autor do livro Imagens do Reino dos Mortos, na Alemanha, no ano de 1987, ele descreveu nesta obra a descoberta feita por Klaus Schreiber. E no prefácio desse livro, o Hope, ele apresenta da seguinte forma: um homem amável, de baixa estatura, possivelmente fez a maior descoberta do século no porão de uma casa geminada e quase ninguém se preocupou com isso. Vejam só naquela época, né? Vejam só os dias de hoje. Nos dias de hoje nós podemos dizer, claro, evoluiu muito. Hoje nós temos as imagens coloridas. Nós temos outros equipamentos envolvidos. Ele deu, Klaus Schreiber, a base para tudo isso. Temos pesquisadores em todo o mundo fazendo os experimentos que, se ocupando da técnica de Klaus Schreiber, conseguem maravilhas. Outros, infelizmente, eu digo isso porque
Se estão usando o método Klaus Schreiber e não têm a paciência devida para conseguir um bom resultado, isso pode demorar muito tempo. Por isso que tem que ter persistência, paciência, calma, muita paciência para conseguir o resultado. As pessoas querem imediatismo. E o que se vê hoje, com muita tristeza, eu digo isso, são alguns aplicativos que estão usando de fotos de falecidos para poder gerar uma falsa ilusão. Uma falsa ilusão de imagem. Onde não há nada e se cria alguma coisa. Mas é um processo terreno? Não é um processo do além. O método de Klaus Schreiber é para que possamos adquirir a mensagem e imagem do além. Não precisamos manipular nada. É só ter calma, persistência, motivação, que vamos conseguir. Isso depende de alguns fatores do campo de contato que nós estamos estabelecendo. Não queiram ser imediatistas. O nosso querido Klaus Schreiber, ele veio a falecer após o seu segundo infarto. Ele havia tido um anteriormente e no dia 7 de janeiro de 1988 ele deixou para a posteridade, embora cercada por um temporário silêncio na história, a maior descoberta do século XX. Após a sua morte, muitos foram os pesquisadores que receberam comunicações de Klaus Schreiber. Durante o próprio enterro, se comenta que durante o próprio enterro, ele se comunicou por fita magnética com uma pessoa conhecida. E mais tarde, em Luxemburgo, ele enviou a sua própria imagem na tela do computador. Ele se mantém comunicando com os amigos no seu inconfundível jeito bem-humorado. As imagens são impressionantes que ele captou da filha e de tantos outros. Aparecia na tela com uma clareza absurda, mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Ele começou devagarinho até acertar o processo todo, demorou. A filha da Hildegard Schäfer também se manifestou na tela. Esse processo que ele criou teve um nome, Vidicon, conhecido na época como Vidicon. Hoje a gente sabe que é transimagem. Então fica aqui essa primeira parte. Semana que vem a gente vai dar continuidade falando de alguma imagem, né, que pode ser comparada com uma pessoa em vida, né? Ele fez uma captação e depois se foi atrás daquela captação e descobriu quem era. Nós vamos estar falando sobre ela e vamos estar falando também sobre a técnica do seu grande colaborador, engenheiro, Martin Wenzel. Mas hoje vamos ficar aqui com esse grande representativo trabalho de Klaus Schreiber, onde não podemos esquecer que ele definiu como os nossos pensamentos são as imagens transpostas eletronicamente. Então, como o espírito queria se mostrar, se ele quer se mostrar mais velho, ele pode. Se ele quer se mostrar mais novo, ele pode. Ele se mostra da forma como ele quer que você o reconheça. Essas são as deduções de Klaus Schreiber. Ou seja, pensamentos
são imagens transpostas eletronicamente. Tenha uma excelente semana. A gente se vê semana que vem aqui, dando continuidade na segunda parte de Klaus Schreiber. Uma boa semana a todos.